Universidade de São Paulo, na PUC, né, aqui em São Paulo, fazendo economia política. Fui ver política pública, criança e adolescente, né, trabalhando com uma experiência in loco em Santos, de crianças em situação de marginalização. Foi muito interessante, foi uma coisa... E ali eu me deparei muito com a psicologia, porque eu vi que eu precisava ter, além dos elementos teóricos, econômicos, que eu fui visitar, fui trabalhar, eu estava na efervescência do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente. Inclusive, eu tive 2 orientadores na minha dissertação, um na área de economia, uma na área de serviço social. Eu fui autorizado eu ter 2, uma co-orientadora, porque não dava conta. E eu acompanhava o departamento de serviço social na PUC, que era um departamento de excelência, e a economia. Foi uma imersão assim imensa. E aí, depois eu trabalhei aqui, então essa é a minha formação. E aí depois, terminando trabalhando nessa área social, enfim, eu fui para psicologia. Fui fazer o doutorado em psicologia social. A área social sempre esteve no meu DNA. Sempre esteve no meu DNA. E era muito interessante. E hoje eu me sinto realizadíssimo. Uma trajetória muito difícil, no sentido de eu vir numa área muito fechada, né? E abrindo depois ao final, mas são áreas que se conversam, são áreas que se congruem. É muito interessante. Eu falo que o conhecimento não tem barreira. Conhecimento na cabeça do humano não tem barreira. Isso né? Que uma das coisas que eu gostei tanto assim, da tua comunicação, da tua aula, é que a matéria é antropologia, mas a gente tá sempre namorando com todas as outras matérias, sabe? A gente tá falando de história, sociologia, de psicanálise, daqui a pouco você puxa o Lacan e aí... Isso que eu gostei muito. A gente tem essa preocupação que é um pouco assim, é mostrar que as outras áreas de conhecimento, elas se confluem. Né? Então, assim, hoje se fala muito em interdisciplinaridade, multidisciplinaridade. Então, por exemplo, quando que um profissional está pronto? Né? Ele nunca está. E aí essa é a grande questão. Mas por que ele nunca está? Porque ele sempre está fazendo ressignificações, novos significados ao longo da trajetória da carreira. Imagina você, né, um jovem, né, abraçando uma carreira, quando você fala assim, mas o que eu olho para dentro da psicologia? O que eu olho para dentro dessa leitura de mundo? Né? Então você tem que entender um pouco da história, um pouco da linguagem, um pouco da vida econômica, da vida social, da vida política, da vida cultural, né? Tem um livro que eu sempre indico, né? Se esse podcast pode ser uma lança, né? Tem um livro que eu li durante um bom tempo que chama, do Peter Burke, que chamou Polímata. Na antiguidade, ele faz uma trajetória de como eram vistos os grandes intelectuais da história. Então ele vai trazendo Leonardo da Vinci, Susan Sontag, e ele vai mostrando que ao longo da história, o que hoje nós chamamos desses profissionais, intelectuais, interdisciplinares, etc., já existiam. Né? Então, o que a ciência evoluiu, ela evoluiu, mas ela também amarrou determinadas áreas por causa dessa cientificidade positivista que houve ali. Deu uma certa contribuição na evolução científica, mas os polímatas, eles entravam em todas as áreas. É que agora ficou tudo muito fragmentado. Muito. Né? E sempre foi. E assim, não é que sempre foi assim, não era assim. E a ciência, essa ciência moderna, fragmentou. Houve o avanço, então você vai no especialista de ortopedia, no especialista em cabeça, no especialista... Sim, houve um avanço, mas hoje se volta para o todo. Por isso que corpo e mente. Aquilo que na história se separou corpo e mente, hoje volta. Então você não pode entender a mente sem o corpo.
Você não pode entender o corpo sem a mente. Olha como a gente é pensado a olhar as duas vertentes e o todo, nunca as partes. E aí, o polímata, ele tem essa característica, né? E eu dou aula também de psicologia e interdisciplinaridade numa outra faculdade, né? E uma das discussões, eu levei o polímata para mostrar para ele. Porque a gente discute interdisciplinaridade do século XXI. Eu falei, vocês acham que isso é de hoje? Isso era de 300, 400 anos. Acessos de conhecimento em todas as esferas. E o que isso está levando a sociedade a melhorar o humano? Então, nós tivemos guerras, nós vemos genocídios. Né? Na nossa área da psicologia, a gente vê ódios, feminicídios, você vê preconceitos, você vê... E aí o humano, quem está ali atrás disso? É o humano. Eu sempre falo, tanto para o bem quanto para o mal. Então, o humano está ali. Né? Então, quando a gente não acessa o humano, quando o conhecimento não humaniza, de que vale o conhecimento? É só a racionalidade? Os diplomas? A academia? Né? A somatória daquilo que você vai angariar com o tempo? Né? Então... Por isso que eu acredito que hoje na contemporaneidade, cada vez mais essa urgência, por que as áreas de cuidar do humano estão tão em evidência? Não é modismo. É porque a gente entrou no nível de racionalidade extrema que esqueceu do humano. E é por isso que nós estamos nessa emergência. E aí por isso que os cursos de psicologia bombam. Por isso que as pessoas acessam, por isso que as pessoas buscam profissionais nessas áreas. Por isso que nós estamos aqui, falando disso. E por isso que, com certeza, os seus ouvintes vão concordar conosco. Então, não dá para ficar achando que esse é um problema menor. Esse é um problema meu, é um problema seu, né? É um problema do outro. Do político, do professor, do engenheiro, do quitandeiro, da padaria. Mas eu não sei o que você pensa sobre isso, mas apesar de sim, tudo isso está em evidência, a gente fala muito sobre saúde mental, curso de psicologia bombando, o podcast só existe porque existe essa questão toda, mas ao mesmo tempo eu sinto a gente tão dócil em relação a essa temática, a gente não... Quando a gente vai debater política, por exemplo, a gente debate questões tão idiotas e bestas, sabe? Que já deveriam ter sido ultrapassadas. Isso. E a gente esquece de realmente colocar a urgência nessa temática, sabe? Eu acho que tá em evidência, mas eu acho que não tem um movimento tão forte acontecendo, sabe? A gente só aceitou que as coisas são como são. Eu não sei. Eu concordo com você, mas eu colocaria uma questão, né? Eu acredito que ao longo... É a minha visão, né? No sentido de como eu vejo também ao longo da minha carreira, né? Eu acredito que a evolução do conhecimento, ela sempre, começando pelo conhecimento, né? Ela foi mola propulsora da humanidade. Do humano, de cada humano, e né, da sociedade, das cidades, dos países, etc. O problema é que nós... É uma questão indissociável, né, de nós, que a gente só individualizou essa questão. A gente não coletivizou. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu busquei, você buscou, e parece que essa função é só sua, só minha. Então, isso que é individual de cada um e de cada uma, nos coloca como se fosse uma marquinha, que nós somos individuais. Isso é o princípio humano. Só que o que constrói esse olhar coletivo, grupal, não é só a sua marquinha individual ou a minha.
É você sair de você em prol de algo maior. E essa construção, ainda que seja parte sua, é externa a você. Vai depender de mim também. Então, essa coletividade, essa comunitariedade, digamos assim, de que você tem direito ao acesso e eu também, e o que você sofre, eu sofro também, não é uma construção imanente do humano. Ela precisa ser construída. E ao longo dos anos, a gente não priorizou isso. E aí, sem querer remeter a culpa ao outro, né? Porque a gente sempre... Né, a psicologia tem um pouco isso de entender que nem sempre é o outro, é olhar para dentro de nós mesmos, né? Mas no sentido de um nível mais macro, olhando mais, né, tentando pegar uma lente e aumentar, esse sentido mais macro, a gente olhou o que transformou e validou, enraizou esse pensamento individualista nas pessoas. O regime social e político de um país, né? A forma Aí eu não posso deixar de dizer da minha primeira forma, as questões econômicas. Constrói essa rede. Ou busca. Né? Imagina quando uma pessoa chega até você falando que precisa de ajuda. Que tipo de ajuda você dá? Né? A velha história. Você dá o peixe ou a vara para pescar? Uhum. O problema é que a nossa sociedade, ela Vende o peixe. Vende o peixe. Perfeito. Vende o peixe. Usa a falta como uma maneira de manobra, manipular. Então, por exemplo, eu sempre falei, por exemplo, uma coisa que eu vou te falar da minha trajetória, né? Eu venho de um pai que era funcionário público, né? Se formou numa universidade federal, e era um profissional concursado, que não existe mais, o Instituto Brasileiro do Café, criado na época do Getúlio Vargas. E ele era emprestado, eu nunca entendi essa relação, para o Banco do Brasil. Nunca entendi. Minha mãe, dona de casa. Nós tínhamos uma vida de classe média. Né? Sem exageros, classe média. Eu estudei em escola pública, né? Minha irmã estudou em escola pública, meus irmãos estudaram em escola pública. Até porque era um outro momento também, né? Mas em escola pública. E quando eu perdi meu pai muito cedo. E aí quando eu perdi meu pai muito cedo, meus irmãos já estavam. A minha irmã já tinha entrado na faculdade, na federal. Meus irmãos já tinham se formado e eu ainda ia fazer minha trajetória. Eu tenho uma diferença de 9 anos para ela. E eu me preparei no ensino médio, fiz um cursinho muito rápido, né? Porque era um integrado e tal. E aí eu prestei a universidade pública. E na minha época, eu morava em Alfenas, né? E aí, a única universidade pública que eu via ou era Belo Horizonte, e mesmo assim muito longe, entre aspas, ou era São Paulo. Em São Paulo, qual era a faculdade pública? FUVEST. Não tinha outra na cabeça. Porque aí você fala assim, mas, nossa, nós não tínhamos informação, às vezes, não chegava. O meu cursinho era um cursinho mais simples, né? Enfim, era um cursinho que a minha mãe podia pagar, inclusive, né? E aí... Na minha cabeça só tinha FUVEST, né? Lá fui eu fazer FUVEST, né? Saindo do ensino médio. Eu fiz 4 meses de cursinho. Né? E aí, na raça, eu passei na primeira fase. Fui para a segunda. Na segunda, eu fiquei por 2 pontos. Aí, assim, por isso que eu tô falando da dor, né? Chorei muito. Meu Deus, não consegui. Eu não tenho dinheiro para fazer faculdade particular. Não tenho dinheiro. Né? Aí, enfim. Mas no interim, como a FUVEST era muito antes, tal, a católica dos franciscanos estava aberta a inscrição. Eu fiz, né? Depois vamos ver que vai dar. Sei lá, né? Veja, qual foi a dor que me impeliu? Eu poderia ficar do lado chorando,
Uhum. Oh, coitado, vitimizado. Olha, eu sou um sofrível da vida, né? Ou, bora pra luta. Passei em 5º lugar na Católica. Minha mãe falou, filho, mas como é que você vai pagar? Eu falei, mãe, eu vou dar um jeito. E foi o que eu fiz. Saí na luta. Logo eu consegui um crédito educativo do governo, que era o antigo, hoje é o ProUni. Não, hoje é o FIES. Na época chamava crédito educativo. 50%. Eu falei, não posso assumir essa dívida toda. Só pode 50%, porque depois eu tenho que pagar, nem sei se eu vou ter dinheiro. E os outros 50%, como eu consegui? Verdade. A gente desmereceu. Olha, eu vim de escola pública. Olha o que era a escola pública na década de 70. Olha o que é hoje. Então, faculdade, ensino médio, escola pública, olha o que virou, né? Agora a gente no ensino superior é o que é a escola pública. Referência. A gente ainda bem que não conseguimos contaminar ainda a escola pública na sua totalidade. Mas já tem indícios de contaminação. Quando eu falo contaminação, de destruição da escola pública. Uhum. Olha os discursos aí de contra a escola pública, a universidade. Desculpe, eu não posso deixar de dizer, né? Nós fomos acusados de fazer balbúrdia na escola, na ciência, Lutz. Imagina, eu fiz um doutorado de 4 anos em pesquisa, um mestrado de 3. Eu tenho uma formação de 10 anos só, entre o mestrado e o doutorado, 10 anos dentro da universidade, estudando, lendo, congresso. Olha, eu me formei, eu tirei meu doutorado em 2014. Eu estou há 12, 14 anos, continuo pesquisando. Estou na universidade, com compromisso. Eu não sou dadeiro de aula. Não vou lá e dou a aula. Meu trabalho continua para além da sala de aula, nas orientações de trabalho, nas pesquisas de vocês. Assim, impossível, né? A gente não olhar para o público com qualidade. Então, assim, eu falo ali para essa pessoa que está nos ouvindo, talvez, na sua angústia, né? Uma outra questão que eu acho fundamental, eu acho que eu tomo muito cuidado, porque até para uma discussão ética, o Conselho Federal de Psicologia e outras áreas também se pronunciaram, né? E eu acredito que o ser humano não seja só racionalidade. Essa energia vital que até o próprio Freud vai dizer que nós temos, para mim passa por outras vias também. Vou tentar chegar a um ponto comum, né? No sentido de uma espiritualidade. Não no fanatismo religioso. Não nas instituições que a amordaçam, que aprisionam, que dizem para você o que você tem que pensar, que diz para você o que você tem que sentir, que diz para você que o teu Deus é melhor que o Deus do outro, que a tua religião é melhor que a religião do outro. Isso para mim não é espiritualidade. Espiritualidade é acolhimento. É você junto com o outro, sem entender na religião, se abraçarem mutuamente e dizer, somos irmãos. Fraternalmente, somos irmãos. Você da sua crença e eu na minha. Mas nós olhamos a vida pelo mesmo prisma. Queremos vida, plenitude, saúde, felicidade. Não é fácil fazer isso, né? Não. Também não dá pra... Não. É complexo, tipo... Não dá. Tem que se abrir demais, né? Também, e às vezes a gente fica com medo de se expor tanto, assim, ao outro também, né? Sim. Porque existem... Eu sou otimista, eu acho que a
maior parte das pessoas são boas. Das experiências que eu tive, quando você conhece a pessoa, você vai vendo que, em geral, elas são boas, mas existe sempre um pé atrás, sabe? De ser passado pra trás, ser manipulado, é foda. Lutz, eu vou dizer, você vai falar assim, professor, não acredito que você está dizendo isso. Eu prefiro constatar. Conheço você. Conheci agora. Eu prefiro constatar ao longo da minha convivência de que você tem elementos que me deixam triste do que eu olhar para você e dizer assim, nossa, eu tenho que tomar um pé atrás com o Lutz porque ele pode ser mau. Intelectual. Para. Nós somos o que somos. O conhecimento que me foi passado é um conhecimento que tem que ser público. Eu tenho essa obrigação. Independente se eu ganho dinheiro e vivo a minha vida com ele. Ele é público. Eu ganhei uma bolsa de um governo. Eu ganhei uma bolsa desde a minha formação. Por isso que eu falei da minha trajetória, para te ver da onde eu estudei, porque me permitiram estudar. Eu tive bolsa. Eu tenho uma obrigação. Porque aqueles que nunca vão chegar, talvez, à porta da universidade. Talvez esse podcast chegue a alguém e ele vai lá pegar o livro do Águia e a Galinha. Né? Eu estou usando isso aqui como ponte, como, sei lá, uma lança para entrar na mente, no coração de alguém e fazer, vamos lá. A vida é mais do que você acha que é. Né? É isso. Não dá para reduzir isso. Eu não vim porque eu tô sendo pago. Eu não tô sendo pago. Né? E se você falava assim, Fernando, vamos pagar, eu falei, Lutz, eu acho que não vai dar, não sei, né? Será que você vai pagar 100 mil reais pela minha sessão? Né? Não é por aí. Não é por aí. A vida não é assim. Não é um universo de trocas simbólicas. Tem um autor que eu passei, acho que para vocês, mas acho que eu comentei muito rapidamente. Marcel Mosca, aquele antropólogo, ele vai falar, o que nós temos que ter entre as relações humanas é uma dádiva. O que uma mão dá, a outra talvez não veja. E talvez o outro te dê aquilo que você não me deu na troca que eu fiz com você. Se a gente constrói isso, a sociedade é melhor. Porque se você me dá uma coisa e eu te dou outra, zerou a nossa relação. Agora, se eu te dou alguma coisa e você fica no débito de dar isso a alguém, alguém vai colher. Olha o movimento onda que isso faz. Pois é. Como é bom, né? Pois é. Como é bom isso. Isso é uma dádiva. Por isso que ele escreve a dádiva. E é um antropólogo que vai olhar isso nas sociedades primitivas. Viver em comunidade, os índios, né? As primeiras comunidades. E o que nós somos nessa sociedade urbana, se não uma grande comunidade? Pois é. Vivendo nas suas aldeias, Seus condomínios. seus condomínios, suas ocas. Pois é. Não é? Pois é. Professor, muito obrigado, cara. Imagina. É bom demais. Ai, bom. Eu fiquei muito feliz. Fiquei feliz pelo convite, fiquei feliz pelo acolhimento, pela oportunidade de falar um pouco para além da sala de aula. E falar que a gente vive momentos muito difíceis, né? Eu falo com um professor, falo com uma pessoa que também vive o dia a dia com desafios. E eu acho que... Mas meu papel não para. Acho que essa é a grande questão. Meu papel não para.
E como é que as pessoas que te ouviram aí, que não te conheciam antes, podem fazer pra acompanhar mais do seu trabalho, assim? Você costuma ser frequente em rede social? Ou não? Eu tô tentando, né? Eu sou meio retrógrado em algumas coisas, né? Minha sobrinha que diz, minha sobrinha é... Como é que é? Mídia. Ela trabalha com isso. Social né? media? Social media, isso, social media. Ela é formada em comunicação, trabalha com isso, né? Às vezes, até o meu Kindle, quando dá problema, eu ligo para ela. Ela que fala, tio, você não tem um Kindle? Laís, eu tenho uma biblioteca, meus livros, eu compro no Físico. Não, você tem que ter um Kindle. Ela que me deu o Kindle. E aí, assim, eu tenho a minha rede, agora eu tô montando uma rede, o meu Instagram de psicanalista, né? Uhum. Porque eu decidi abrir meus atendimentos, né? Legal. Isso eu farei. Eu tenho o meu Instagram normal, né? Vou passar aqui. E o meu Instagram normal que eu falo normal é o seguinte, lá tem coisa de economia. Lá ele é olha a discussão da NR1 aí. Pois é. Nós estamos falando em 2026. Eu fiz minha tese em 2010. Eu já tinha colocado esse projeto lá 16 anos lá atrás. E virá sempre. Não é um tema que fica obsoleto. Ao contrário. Né? Então, assim, as normas regulamentares aí de saúde mental, né? Nas empresas. Né? Eu já fiz isso há 17 anos atrás. 18, né? Não imagino. E dá pra comprar esse livro ainda? Aí, assim, depende, porque a editora é do Paraná, né? Às vezes, às vezes na edição do site da editora, né? O livro, o trabalho no mundo contemporâneo, sim, é da editora Alínea. Aí nós escolhemos. A primeira a gente vai por inexperiência, às vezes, né? Como a banca recomendou e eu queria que fosse publicado também, foi editado por essa editora que não tem muita. Acho que até tem uma comercialização, mas é mais dentro de universidades. A Alínea é uma editora mais comercial, no sentido de mandar mais para as editoras, né? É um livro mais... Eu tenho um capítulo ali, né? É um capítulo, né? Que é sobre identidade. Né? E aí eu peguei colegas para discutir. Então tem o olhar jurídico do advogado, tem o olhar da tecnologia sobre o trabalho. São vários olhares. Eu queria fazer uma organização especular, né? meio ampliada sobre o trabalho. Né? Mas foi bem interessante. Foi uma experiência interessante. Bom, se eu achar esse link de tudo isso, eu vou deixar na descrição. Deixa para os ouvintes que vão gostar. Muito obrigado mais uma vez. Imagina, foi muito Lô. bom. Espero poder continuar te reencontrando aí na vida. Claro. E é isso. Quer deixar um recado pro pessoal? Eu acredito assim, só pedir desculpa daquela emoção que aflora, né? Eu acho que não é o meu feio. Às vezes, né? Eu sou humano, né? As pessoas precisam olhar a gente como humanos, né? É isso. Eu sou humano, né? E humano também tem as suas questões. Eu, como analista, também tenho as minhas fraquezas, né? Eu acho que isso não é demérito, né? Ao contrário, é isso que me faz humano, né? Compreender o outro, se eu não consigo ser humano, só que eu preciso sim, né? Ter elementos dissociativos para não deixá-lo de compreender. Essa é a grande questão. Esse é o grande exercício como se forma um analista. Tem um livro que eu li um tempo atrás, do Contado Coligares, que é Cartas a um Jovem Terapeuta. Eu recomendo, foi um divisor de águas na minha leitura. Vale muito. E tá aberto. É a esposa dele, a Maria Homem. Então. E aí, o livro tá aberto. Né? O pessoal acho que está aberto. Eu baixei a custo zero no Kindle, né? E olha, bom fantástico. Demais. Fantástico. Eu não quero ler muito. Leia porque é fantástico. Legal. Cartas ao Jovem. Então,
Que nem uma vez que eu li muito tempo atrás, do Heine Maria Rilke, Cartas a um Jovem Poeta. Heine Maria Rilke foi um escritor, um poeta perseguido por ser homossexual na época, né? Eu comecei a ler esse livro, só que eu não fui pra E de frente. uma densidade. Mas é muito bom. E de uma sensibilidade, né? Quando eu li, eu estava foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz pós na faculdade. Eu não tinha nem mestrado, nem nada, e eu fui trabalhar no cursinho. Eu era meio organizador ali dos conteúdos, né? E um professor de literatura que passou para a turma. E eu peguei a indicação e fui ler. Que legal. Muito bom. Então, assim, essas questões, acho que a gente nós somos um mosaico, né? O que é um mosaico? Senão aquele... as várias... É que nem Minas tem muitos os fuxicos,